Olá, eu sou Gilberto Martins e essa é uma videoaula que nós vamos estar apresentando sobre ciclos de potência a gás, agora os ciclos Otto e diesel padrão a ar. Nós vamos discutir um pouquinho, eh, basicamente, uma visão geral sobre motores alternativos, né, que são equipamentos que trabalham não como volume de controle, na verdade, mas como se fossem ciclos fechados, né? Então, como análise de sistema. Depois nós vamos ver os primeiros ciclos Otto, né, que são os motores de ignição por centelha, e vamos trabalhar, analisar um pouquinho os aspectos tecnológicos e como é que o motor realmente opera, e depois vamos comparar e fazer uma análise termodinâmica a partir de um ciclo padrão, como se ele operasse a ar, né, em um sistema fechado. Mesma coisa vamos fazer com o ciclo diesel, que vamos ver quais são os aspectos tecnológicos, né, do motor de ciclo diesel, comparando inclusive as suas diferenças com relação ao motor de ciclo Otto, e depois vamos fazer uma análise também termodinâmica, como se ele operasse em ciclo utilizando o ar, né, sem a queima de combustível. Bom, com relação aos aspectos mais gerais de motores de combustão interna, eles vão trabalhar com cilindros, né, com um cilindro aqui, e um pistão com um movimento alternativo, né, que depois vai ser transformado em movimento rotativo através de um sistema de biela-manivela no virabrequim, né? Então, os principais aspectos relacionados aos motores tem a ver com aspectos geométricos do cilindro e do pistão. Tá? Então a gente vai ver aqui que o cilindro vai ter um determinado diâmetro e um curso. Né? Esse curso aqui vai ser dado pelo movimento, né, o eixo de manivela aqui, o virabrequim. Né? Então o movimento do pistão ele vai até um ponto morto superior, onde a velocidade é zero, depois ele começa a descer e vai até o ponto morto inferior. Né? Então a distância entre o ponto morto inferior e o superior é chamada de curso. Né? Então, o ponto morto superior é um ponto de menor volume, né? O volume da câmara de combustão, que é este volume aqui, né? Que ele não pode encostar por, né, problema, inclusive se poderia bater aqui em cima na coisa ou bater nas válvulas, né, de admissão e escape. Então, ele vai até um determinado ponto, que é chamado ponto morto superior. E o ponto morto inferior é o ponto onde você tem então o volume máximo ocupado pelos gases aqui no cilindro. Né? E o curso, portanto, é a distância entre o ponto morto superior e o ponto morto inferior. O diâmetro do pistão e do cilindro. Então, aqui, por exemplo, né, nós vamos ter o volume deslocado, é o deslocamento volumétrico que ocorre, né, que o pistão faz desde o ponto morto superior até o ponto morto inferior, que é conhecido como cilindrada. Né? Esse volume vezes o número de cilindros que tem o motor. Então, um motor de 4 litros, ou 4.000 centímetros cúbicos, enfim, ou 2.500, ou 1.200, ou motor 1.000, né, teriam 4 cilindros de 250 ml, né, de deslocamento volumétrico. E o espaço morto, também conhecido como câmara de combustão, é o volume que é o menor volume, né, quando o pistão está no ponto morto superior, então ele ocupa o volume do cilindro é o menor volume possível. E nós vamos ter uma relação entre esses dois volumes, né, na verdade, entre este volume e o volume total, que é o volume deslocado mais o volume da câmara. Né, então a relação entre o volume máximo e o mínimo ocupado, né, pelos gases no cilindro vai ser chamado de taxa de compressão ou razão de compressão, que é o volume máximo, ou seja, esse volume aqui mais esse cinzinho aqui, né, o volume máximo ocupado pelos gases, dividido pelo volume mínimo. Então, isto daqui é uma característica construtiva do motor. Né? Então, os motores de combustão interna vão ter, dependendo do diâmetro que eles tenham e do curso, né, do pistão, você vai ter
uma relação, uma taxa de compressão determinada, que é uma relação volumétrica. Veja que ele vai ser importante, a taxa de compressão, porque ela é um dos parâmetros que influenciam na eficiência do motor. Tá? Assim como no ciclo Brayton a gente viu, era a relação de pressões. Né? A relação entre a pressão máxima e a mínima do ciclo é que vai me dar, vai determinar a eficiência do ciclo. Né? Quanto maior a relação de pressões, maior a eficiência. Aqui também a gente vai ver que quanto maior a taxa de compressão, maior vai ser a eficiência. Tá? Só que aqui a taxa de compressão é uma relação volumétrica, que está determinada por aspectos construtivos do motor. Tá? Vamos analisar então agora quais seriam os 4 tempos, né, de um motor de combustão por tempo de ignição por centelha, que é modelado pelo ciclo Otto, ciclo termodinâmico de Otto. Então, no motor real, né, os 4 tempos que existem são quando o pistão está no ponto morto superior e aí ele começa a descer, então abre-se a válvula de admissão e à medida que ele desce, ele reduz a pressão, então ele succiona uma mistura de ar e combustível, que normalmente é gasolina, etanol ou até gás natural. Né? Então, à medida que ele desce, ele vai admitindo. Então, esse é o ciclo o tempo de admissão, quando ele desce até chegar no ponto morto inferior. Quando ele chega no ponto morto inferior, então a válvula de admissão fecha e ele começa a subir, e aí eu tenho o tempo de compressão. Então, ele vai subir pressionando, né, comprimindo essa mistura de ar e combustível até chegar no ponto morto inferior. Então, nesse tempo aqui, eu preciso de trabalho. O trabalho deve estar sendo fornecido por algum outro cilindro, pistão que está produzindo trabalho. Então, nesse caso, ele consome trabalho para comprimir. Tá? Ao chegar no ponto morto inferior, ou próximo do ponto morto superior, desculpe, o dispositivo, a vela, né, solta a centelha e aí existe uma explosão que faz a combustão praticamente instantânea dessa mistura aqui, né, e que é modelada como se fosse a volume constante, porque ele é extremamente rápido, né, um processo de combustão muito veloz, e que ocorre quando o pistão está parando, chegando ao ponto morto superior e, portanto, parando já para retornar, começar a retornar. Então, a combustão ocorre em volume constante, que é o momento aqui em cima da centelha, e depois, né, da explosão, então, o pistão começa na expansão, começa a descer, pressionado, portanto, por esses gases, né, que aumentaram sua temperatura e pressão, e portanto, gerando trabalho que vai, né, compensar, né, vai ser utilizado nos outros tempos do motor. Né? Aí depois, a hora que ele chega no ponto morto inferior, abre-se então a válvula de escape e começa o tempo de descarga, que é uma subida do pistão com essa válvula de escape aberta e eliminando esses gases de combustão já utilizados. A hora que ele chega aqui em cima, então, começa de novo, abrindo a válvula de escape, fechando a expansão, de escape, né, e abrindo a de admissão, e começa um novo ciclo, né, com um novo tempo de admissão novamente. Tá? Eu disponibilizei aqui, depois se vocês acessem no link, porque eu não consigo fazer isso na gravação. Mas principalmente esse vídeo aqui tem uma animação bem interessante de como esses 4 tempos ocorrem no motor, para vocês visualizarem. Né? Bom, isso é do ponto de vista tecnológico do que ocorre. Né? Do ponto de vista termodinâmico, a gente procura modelar. Então, aqui estariam os 4 tempos, né, de um motor comum, né, motor começa pela compressão, então esse seria, né, o estágio de compressão, você está comprimindo aqui, né, já tem a mistura, já foi admitida a mistura, você começa então o processo de compressão, seria modelado com um processo, né, praticamente de compressão isentrópica. Quando eu estou chegando próximo do ponto morto superior, existe a ignição da vela, controlada por dispositivos eletrônicos atualmente, né, e onde ocorre um aumento de pressão praticamente a volume constante, né, que é o fornecimento de calor devido à explosão. Aí termina a combustão e aí então eu tenho a expansão, processo isentrópico, né, daqui o tempo de expansão, né, que é esse tempo aqui, e depois eu tenho uma subida e uma descida do pistão, né, aqui eu tenho abrindo a válvula de exaustão, né,
e você tem então tem um tempo de exaustão, onde ele sobe só para empurrar ele fora, e depois ele volta, ele desce, né, fechando essa válvula e abrindo a de admissão, ele vai descer admitindo a nova mistura e aí começa de novo aqui. O ciclo teórico, a gente modela ele com ar, né? Não vai ter um processo de combustão ou mistura de combustível, mas vai ter um processo de. Então, a hipótese que a gente faz é que você trabalha com ar, o ar é um gás ideal e vamos trabalhar com o modelo de ar frio, né? Ou seja, o CP é constante e considerado o CP zero, né? A 25 graus Celsius. Tá? Então é uma modelagem bastante simplificada em relação ao que ocorre na realidade, mas ela consegue nos dar uma série de parâmetros com relação à eficiência e operação dos motores de combustão em ciclo Otto. Tá? Então, o processo é modelado com o processo isentrópico de compressão, na realidade né, ele existe um aumento de entropia, no diagrama PV. Né? Aí depois um processo de fornecimento de calor a volume constante, como se eu chegasse aqui, travasse o pistão e fornecesse calor até o ponto 3, né? Então a volume constante. Depois um processo, eu destravo o pistão e aí ele teria um processo de expansão isentrópica, tá? Do ar, né? Então aqui seria a processo 2,3 seria de fornecimento de calor, é diferente daqui que ele é praticamente instantâneo, que você tem dois tempos, que é um de expansão, desculpa, um de exaustão e outro de sucção do ar. Né? Aqui não, eu tenho né, um dos processos, é o processo de fornecimento de calor a volume constante, depois o processo de expansão isentrópico e depois um processo aqui, que é o 4.1, que é uma de rejeição de calor a volume constante também. Então eu travaria o pistão e rejeitaria calor para ele reiniciar no ponto 1 e aí então os ciclos, o ciclo de Otto ele tem essas três características: dois processos isentrópicos, um de compressão e um de expansão, e dois processos de troca de calor volumétricos, né? Ou seja, a volume constante. Tá? Bom, a gente vai analisar então, considerando ele como um ciclo padrão ar ideal, como um gás ideal, CP constante, CV constante, né, propriedades constantes, e não havendo né, combustão especificamente, mas duas trocas de calor a volume constante. Tá? Então, o processo de compressão, aqui no diagrama PV, recebimento de calor 2,3, expansão isentrópica e rejeição de calor 4,1 para reiniciar o ciclo. Se eu analisar no diagrama TS, eu teria o processo de 1 a 2, né? Poderia ser até 2 linhas, né? De compressão isentrópica. Veja que aqui eu não estou relacionando com as pressões, mas eu estou relacionando com os volumes. Né? Então, eu vou até o ponto 2 ou até o ponto 2 linha, dependendo da taxa de compressão. Quanto maior a taxa de compressão, a razão de volumes, maior é a temperatura que eu atinjo só no processo de compressão. Lembrando que no ciclo real, eu tenho uma mistura de gás de ar e combustível. Né? No nosso modelo aqui, a gente está só com ar puro. Né? Mas, à medida que eu aumento a taxa de compressão, eu teria temperaturas maiores no ponto 2. Tá? Depois eu tenho um processo de fornecimento de calor a volume constante, né? Que está aqui modelada aqui, e depois processo de expansão isentrópica também, de 3 para 4, né? E finalmente uma rejeição de calor a volume constante aqui. Tá? Bom, para a gente fazer análise termodinâmica, a gente vai querer saber a eficiência do ciclo. Né? Então, no caso aqui, né, o trabalho de 1 até 2, o que eu tenho? Eu tenho trabalho de compressão. Aqui eu vou estar trabalhando sempre com o módulo do trabalho, tá? Então eu vou estar pegando o valor da energia interna. Né? Como é um sistema, então veja que é uma quantidade de ar que está dentro desse cilindro, é sempre a mesma no meu ciclo ideal, né? No ciclo, né, no processo real, eu tenho né, a admissão de uma nova mistura, compressão, explosão, expansão, e aí a descarga dessa mistura e recebo outra mistura. Mas num ciclo teórico aqui, a gente teria sempre a mesma massa de ar dentro do cilindro. Tá?
que então é comprimido de 1 para 2. Então, o trabalho de compressão é a massa que está dentro do cilindro de ar vezes a energia interna no estado 2 menos 1. Né? Nesse caso, ele seria negativo, né? Porque é um trabalho que eu tenho que colocar. Tá? Mas eu estou pegando o módulo aqui. Tá? E o calor fornecido de 2 para 3 seria também massa vezes a variação de energia interna. Tá? Aqui é volume constante. E da mesma forma, né, o trabalho de 3 para 4 vai ser, né, porque ele é isentrópico, então ele é adiabático, então usando a primeira lei eu teria que o trabalho é massa vezes a variação de energia interna, ou seja, a primeira lei diz que a variação de energia interna é igual ao calor menos trabalho. Neste caso, de 1 para 2, ele é adiabático irreversível, portanto isentrópico, então a variação de energia interna é o trabalho. De 2 para 3, o volume é constante, então não tem trabalho envolvido, portanto eu teria só a variação de energia interna é igual ao calor fornecido. De 3 para 4, de novo, adiabático reversível, portanto o trabalho vai ser a variação de energia interna, e de 4 para 1, eu tenho também volume constante, transferência de calor para volume constante, portanto o calor trocado vai ser a massa vezes a variação de energia interna. Tá? E a gente lembrar então, o que é eficiência? Eficiência vai ser o trabalho líquido sobre o calor fornecido. Né? O calor fornecido é aqui quanto que eu gastei para queimar o meu combustível de 2 para 3. Tá? Aqui eu tenho que rejeitar pelo radiador, pelos gases de escape, enfim, que vão sair esse calor que eu vou rejeitar para a atmosfera. Mas o que eu gasto é efetivamente o combustível que eu queimo para aumentar do ponto 2 até o ponto 3 a energia interna desse ar que está lá dentro. Tá? Então, a eficiência é dada pelo trabalho líquido sobre o calor fornecido, que é a mesma coisa, trabalho líquido é igual ao calor líquido, né? Que é o calor que entrou menos o calor que saiu. Então, trabalho líquido é igual ao calor líquido, que vai ser massa vezes o calor que entrou, que é o que? O 3 menos o 2, menos o calor que saiu, o 4 menos o 1. Tá? Dividido, e aí a eficiência é o trabalho líquido sobre o calor fornecido, que é isso que a gente já viu aqui, dividido pelo calor fornecido de o 3 menos o 2. Posso cortar o M aqui, e isso aqui dá 1, então dá 1 menos o calor rejeitado sobre o calor fornecido. Tá? Lembrando que a gente agora está usando o modelo de gás ideal com ar, né? Considerando o ar padrão e considerando o CP constante. Então a variação de energia interna é igual ao que? CV vezes ΔT. Né? Então a gente passa que a eficiência vai ser 1 menos, né? O 4 menos o 1 sobre o 3 menos o 2, que é 1 menos CV T4 menos T1, e aqui embaixo T3 menos T2. Né? Posso cortar o CV também, porque ele é constante, então eu vou ter. E aí, também vou fazer de novo aquela simplificação. Né? Eu vou colocar o T1 em evidência aqui, então fica T1 que multiplica T4 sobre T1 menos 1. Né? T1 sobre T1 dá 1. E aqui também vou simplificar e botar o T2 em evidência. Então fica T3 sobre T2 menos 1. Tá? Então eu fico T1 sobre T4 menos T1, sobre T1 menos 1 e T2 que multiplica T3 sobre T2 menos 1. Bom, para processos isentrópicos, a gente já tinha visto, né, de 1 para 2 e de 4 para 3, aqui é compressão isentrópica e de 4 para 3 é expansão isentrópica. Então, T2 sobre T1, né, temperatura final sobre a inicial do processo de expansão é V1 sobre V2 elevado a K menos 1. Tá? E V1 sobre V2 é o que? É o volume, né, no ponto morto inferior dividido pelo volume ocupado, né, pelos gases no ponto morto superior. Tá? Então isso aqui é a taxa de compressão, o R. Né? Portanto, isso aqui é T2 sobre T1 é R, e elevado a K-1, né? E T4 sobre T3, né, que é o processo de expansão. Né? Então, T final menos T inicial aqui do processo de expansão é igual a V3 sobre V4. Só que V3 é igual a V1 e V2 é igual a V4.
né, se a gente voltar lá, né, porque os dois processos são a volume constante, né, processo de 2, 3 e processo, desculpe, 2, 3 e 4, 1. Então, V4 é igual a V1 e V3 é igual a V2. Tá? Portanto, isso aqui é 1 sobre a taxa de compressão. Né? Portanto, 1 sobre R, aí elevado a K menos 1. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Então, T2 sobre T1 é igual a T3 sobre T4. Né? É só inverter aqui. Tá? T2 sobre T1, que é é V2, é V1 sobre V2, né? Vai ser igual a T3 sobre T4. É só inverter isso aqui, né? E, portanto, eu posso mexer aqui, né? T4, mudar os lugares, né? Trocando aqui, T4 sobre T1, que é esse daqui, é igual a T3 sobre T2. Né? E se a gente olhar aqui em cima, o que eu tenho? T4 sobre T1 aqui, né? T4 sobre T1, e T3 sobre T2 aqui embaixo. Então, isto daqui, T4 sobre T1 é igual a T3 sobre T2, então isso aqui menos 1 é igual a também, né? Então, corta essa parte da equação, né? Elas se cancelam. Isso aqui, isto é igual a isso. Portanto, a eficiência vai ser 1 menos T1 sobre T2. E T2 sobre T1 é R elevado a K menos 1. Portanto, isso daqui é o inverso, né? Então é 1 menos 1 sobre a taxa de compressão elevada a K menos 1, onde K é o CP sobre CV, que no caso do ar dá aproximadamente 1,4, né? Para o CP constante, o CP0 e CV0, né? Nas condições ambiente, né? Então, a eficiência aqui também, de forma similar lá, tal do ciclo Brayton, só que no ciclo Brayton é uma razão de pressões. Aqui é uma razão volumétrica, né? É um aspecto construtivo do motor que vai determinar a eficiência térmica desse motor. Se eu fizer um gráfico, né, para diferentes taxas de compressão, né, variando, né, a mínima seria 1, né, é praticamente impossível, mas eu teria então aqui a eficiência seria zero, já que eu não teria nem expansão nem compressão, mas aí uma taxa de compressão de 2 eu teria uma eficiência baixa e à medida que eu for aumentando a taxa de compressão, eu vou aumentando a eficiência. Fala assim, bom, então por que eu não ponho uma taxa de compressão de 20, 30, né? Objetivamente, porque nós temos problemas tecnológicos, né? Então, os combustíveis utilizados para o ciclo Otto, eles têm que ser um combustível que tenha uma explosão, né? Uma rápida queima quando sujeitos submetidos a uma centelha, né? Para que a combustão e o fornecimento de calor ocorra praticamente a volume constante, seja instantâneo. E quando eu aumento a taxa de compressão, ou seja, a relação entre os volumes, né, eu vou aumentando a temperatura dos gases, né, como a gente mostrou lá naquele gráfico de T2'. Né, e chega esses combustíveis, em algum ponto, eles podem começar a ter uma autoignição, não esperar, não aguardar a centelha, mas ele chega numa temperatura que eles entra em ignição espontânea. Isso seria prejudicial porque ele explode antes da centelha, então isso dá o que a gente chama de batida de pino, né? Quando o motor ele explode antes de chegar no ponto da centelha fazer a explosão. Né? Então é a autodetonação e que atrapalha o motor. Né? Você começa a descontrolar o motor, dá aqueles barulhos, né? Então não é interessante. Então, atualmente, por exemplo, na gasolina, você mistura o etanol como um antidetonante para poder aumentar a taxa de compressão. Veja que motores a gasolina, você tem taxas de compressão menores do que em motores a álcool. Tá? Motor a álcool conseguiria até taxa de compressão de 11, por exemplo. Motores a gasolina não pode passar muito de 9, 10, tá? Um motor que é flex, ele vai né, operar com os dois, mas dependendo da fábrica, ela vai botar uma taxa de compressão mais próxima da gasolina ou do álcool, mas ela é fixa. Né? O que ocorre é que quando você está usando combustível diferente, então vai ter um mapeamento e a centelha vai ser dada um pouco antes ou um pouco depois. Né? Tem todo um dispositivo eletrônico para montar isso.
Mas se eu usar, por exemplo, gás natural, eu tenho capacidade de ter altas taxas de compressão. Então, por exemplo, se utiliza motores, principalmente para transporte, né? Motores, quando eu quero trabalhar com caminhões ou ônibus com gás natural, você pega um motor de ciclo diesel, que tem uma taxa de compressão bem grande, acima de 20 às vezes, e coloca uma vela, porque você consegue altas compressões sem autodetonação com o gás natural. E aí você tem então a vela, né, o motor de ciclo diesel que foi adaptado para ciclo Otto através de uma vela operando com um combustível que é o gás natural, por exemplo. Tá? Bom, então vamos ver agora o ciclo diesel, né, que é o motor de compressão por ignição, né? Diferentemente do motor de ciclo Otto, que tem uma vela que vai proporcionar a detonação num momento muito específico e extremamente rápido, né, da explosão. E o motor de ciclo diesel não, ele vai ser, você vai comprimir, a diferença principal dele é que você faz a compressão só de ar, não da mistura, então você faz a admissão só de ar, depois você comprime este ar e até uma taxa de compressão normalmente bem maior, da ordem de 18 até 20, 24, então você chega a temperaturas bem mais altas. E aí depois você faz a injeção do diesel, que ao entrar em contato com uma bomba injetora, né, com pressões bem altas, né, ao entrar em contato com esse ar a alta temperatura, que chega até 700, 800 graus, aí ele entra em combustão, mas uma combustão mais lenta e enquanto o pistão está descendo. Tá? Então, eu também não vou conseguir aqui apresentar esses vídeos, mas depois vocês, né, pelo arquivo que eu disponibilizar, se vocês conseguirem entrar, vejam esses, são três filmes, né, animações bem interessantes, bonitinhas, que mostram inclusive as diferenças entre motor ciclo Otto e diesel, né, com relação a grande diferença vai ser simplesmente do ponto 2 para o 3, né, que no caso do ciclo Otto, ele é o processo de fornecimento de calor, né, a combustão a volume constante, porque ela é quase instantânea, e no caso do ciclo diesel, ele vai ser um processo de combustão. Aqui vai também mostrar, né, então aqui eu tenho o diagrama pressão vezes volume, né, do ciclo Otto, ele é compressão isentrópica, aí o fornecimento de calor a volume constante, né, que é a explosão, a expansão isentrópica e depois a rejeição de calor a volume constante. No ciclo diesel, você tem a compressão isentrópica até uma pressão bem mais alta, né? Quer dizer, então o curso aqui normalmente do ciclo diesel é bem mais alto, né? Eu tenho uma razão, uma taxa de compressão bem mais alta. Depois eu tenho a injeção de combustível e aí, enquanto eu estou injetando, ele vai queimando. E aí o que mantém, já o pistão já vai estar descendo, né? Portanto, produzindo trabalho, mas até o momento em que eu paro de injetar o combustível, que aí ele vai ter então aí a expansão, uma parte da expansão isentrópica, né? Uma parte é com o fornecimento de calor, a pressão constante, praticamente, e depois uma parte é isentrópica, quando eu não tenho mais fornecimento de calor, e depois a rejeição de calor a volume constante, que é similar, porque na realidade esse ciclo, né, esse tempo aqui, é uma subida do pistão expulsando os gases de combustão e uma descida fazendo a admissão do ar. No caso do ciclo diesel, ele só admite ar, no caso do ciclo Otto, ele admite ar, a mistura ar-combustível. Tá? Então, procurem depois dar uma analisada, dar uma olhada nesses vídeos que são bem interessantes e rápidos, mas que dão uma boa visão do que é a diferença entre um ciclo e outro. Do ponto de vista, vamos dizer, construtivo, né? Quer dizer, o ciclo diesel tem taxas de compressão bem maiores, portanto, ele é um motor que tem que ter, vamos dizer, uma estrutura maior, um motor mais pesado, tal. O curso também normalmente é maior, né, do pistão, né, do girabrequim, enfim, aqui, e ele vai ter um giro mais lento, né? Então, porque o processo de combustão ocorre enquanto ele está descendo. Então, são motores mais lentos que são característicos. Você ouve o barulho de um diesel, você percebe, né? Enquanto o motor de combustão de ciclo Otto, ele tem motor de corrida, de mais alto giro, enfim, né? Eles são e de menor curso aqui, tá? Isso depois vocês verificam nesses vídeos disponibilizados aqui, tá? Do ponto de vista
também de análise termodinâmica, a gente vai analisar como se fosse um sistema, né? Então é uma quantidade de ar que está dentro desse cilindro, sempre a mesma quantidade de ar, o ar como um gás ideal, é, com propriedades constantes, né? Cp e Cv constantes, e a gente vai ter então um processo, né, similar, né, no diagrama PV, pressão, um processo de compressão isentrópico, depois aqui seria o processo de combustão, agora a pressão constante, então aí eu já estou com o pistão descendo, né, a partir do aqui é o ponto morto superior, ele começa a descer, então ele chega aqui e começa a ser injetado o diesel, que vai ter um processo de combustão, até o momento em que ele para de injetar o diesel. Então, esse ponto 3 seria caracterizado por o final da combustão ou o final da injeção, que é controlado pela bomba injetora de diesel, né? E depois você tem então o resto do processo de expansão até o ponto 4 e aí uma rejeição de calor, aí sim é volume constante, que na realidade também como no motor de ciclo Otto, né, na prática existe um curso, uma subida até o ponto morto superior para a expulsão dos gases e uma descida para a admissão dos novos gases, né? Aqui a gente modela como se fosse uma transferência de calor, uma rejeição de calor a volume constante. No diagrama TS, então processo isentrópico de 1 para 2, aqui eu tenho o processo de fornecimento de calor a pressão constante, no outro era volume constante, que era mais assim, né? E depois um processo de expansão isentrópico de 3 para 4 e aqui uma rejeição de calor a volume constante. Aqui um recebimento de calor a pressão constante. Tá? Bom, o ciclo diesel, que é referência para analisar os motores de combustão por ignição, né? Então aí eu não tenho centelha. Diferencia-se do ciclo Otto pelo fato do processo de fornecimento de calor ocorrer a pressão constante e não a volume constante. Então, é um combustível que queima mais devagar, que queima por autoignição, então não necessita de centelha, e o tempo dessa ignição, dessa combustão, é determinado até o momento em que você para de injetar combustível. Tá? Então, a gente vai ter também uma relação, né, no caso do motor de diesel, né, eu tenho uma influência da taxa de compressão, que é V1 sobre V2, tá? Então, o volume ocupado quando o pistão está no ponto morto é inferior, dividido pelo volume pelos gases quando o pistão está no ponto morto superior. Então, essa é a razão de compressão. Aqui eu tenho também que V1 é igual a V4, porque é um processo de rejeição de calor a volume constante, mas aqui eu tenho uma razão entre V3 e V2 que vai ser importante para a gente, né? A gente vai chamar isso de razão de corte, que ou taxa de corte, que é, vamos dizer, a proporção da expansão que é utilizada durante a injeção do combustível. Né? Se eu faço uma injeção rápida, eu estaria bem próximo aqui. Se eu tenho uma injeção durante mais tempo, eu estaria vindo até aqui e depois tendo uma expansão menor. Tá? Então, um outro parâmetro importante aqui de análise do ciclo e da eficiência dele vai ser essa razão de corte aqui, por quanto tempo eu forneço o combustível. Então, também fazendo análise, né, quer dizer, no caso, o calor, né, fornecido eu vou aplicar a primeira lei, né, para calcular o calor fornecido de 2 para 3, porque é ele, né, que vai no meu denominador da minha eficiência. Né? E também vou calcular ele porque o trabalho líquido é igual ao calor líquido. Então, eu preciso calcular isso. E aí, nesse caso aqui, eu tenho que aplicar a primeira lei de uma forma completa, né? Quer dizer, a variação de energia interna é igual ao calor, que eu preciso calcular, calor fornecido, menos o trabalho, porque nesse caso aqui, ele está ocorrendo, né? Existe a produção de trabalho. Então, eu tenho que calcular os dois, né? Na realidade, o trabalho de 2 para 3 vai ser a integral de 2 a 3 de PDV, porque é um sistema, né? Uma quantidade de ar fixa, né? E, portanto, o trabalho específico, né, de 2 para 3 vai ser, como a pressão é constante, né, P vezes V3 menos V2. Né? Aí, aqui vai ter um errinho, né? Na realidade, eu vou separar o calor, né? E dividir tudo por M aqui. Então, vai ficar os calores específicos e trabalhos específicos. Então, o calor de 2, 3 vai ser a variação de energia interna, aqui menos o trabalho, ele vai para lá como mais, né? Então, aqui vai ter um errinho. Q23 vai ser a variação de energia interna, o 3 menos o 2, só que mais P V3 menos V2, tá? Porque ele foi para lá
E aqui tinha o sinal de menos, vai para lá positivo, né? Então mais. Então, Q23 vai ser o 3 mais, né, P3V3, né, e menos o 2 menos P2V2, tá? E aí eu tenho, isso aqui era mais, lembra? Então, isso aqui é a entalpia em 3 e isso é a entalpia em 2. Então, o calor fornecido, que vai no meu denominador e que também vai na primeira parte da equação de eficiência, né, vai ser H3 menos H2, que para um gás ideal é CP T3 menos T2, certo? E o calor rejeitado aqui, de 4 para 1, vai ser massa vezes o 4, variação de energia interna, porque nesse caso não tem, o volume é constante, então não tem trabalho envolvido. Então, Q41 é o 4 menos o 1, que é CV dt. Né? Então, a eficiência vai ser o calor fornecido menos o rejeitado sobre o calor fornecido, que é 1 menos o 4 menos o 1 sobre H3 menos H2. Tá? E isso aqui é CV T4 menos T1 e aqui é CP T3 menos T2. Né? Então, vamos lá. Eficiência vai ser CV T4 menos T1 sobre CP, que essa aqui é variação de entalpia, essa é variação de energia interna. E aqui de novo, né? CP sobre CV é K. Então CV sobre CP é 1 sobre K. Tá? Então apareceu esse K aqui porque é 1 sobre CP sobre CV. E eu faço de novo, divido isso aqui por T1, né? Coloco T1 em evidência, põe aqui, vai dar T4 sobre T1 menos 1, e coloco T2 em evidência. Então vai dar T2 aqui, T3 sobre T2 menos 1 aqui. Tá? Aqui vai ter um certo malabarismo, mas a gente vai chegar e aí eu já tinha comentado com vocês que V3 sobre V2 era a minha chamada razão de corte. Só que como a pressão é constante, né, T3 sobre T2 vai ser igual a V3 sobre V2, já que a pressão é constante. Né? PV sobre T é igual a constante. Né? Então, neste caso, então, esse RC é T3 sobre T2, que nos vai interessar, que está aqui embaixo. Né? E vamos pegar V4 sobre V3, tá? Que é o processo de expansão isentrópico. Eu vou fazer um malabarismo aqui, mas eu vou dizer que vou multiplicar e dividir por V2, né? V4 sobre V3 multiplicado por V2 dividido por V2, né? E V4 aqui é igual a V1, certo? Que a gente tinha volume constante nesse processo aqui de 4,1 de rejeição de calor. Então, o que eu tenho? Se V4 é igual a V1, então eu tenho V1 sobre V2, que é a razão de a taxa de compressão, né? V1 sobre V2. E V2 sobre V3, que é o inverso da taxa de corte. Tudo bem? Então, vamos lá. V4 sobre V3 é V4 sobre V2, que é V1 sobre V2, que é a taxa de compressão, que multiplica V2 sobre V3, que é o inverso da taxa de razão de corte. Né? Então, vamos guardando essas informações. E aí, eu tenho que processo de expansão, né, isentrópico, de T4, né, T4 sobre T3 é V3 sobre V4 a K menos 1. T4 sobre T3, final menos inicial, é igual a V3, volume inicial, vezes volume final, sobre volume inicial, porque é processo de expansão isentrópica. E isto aqui é V3 sobre V4, que é esse daqui, né? V3 sobre V4, aqui eu tenho V4 sobre V3, era R sobre RC. Portanto, V3 sobre V4 é RC sobre R, é a razão de corte sobre a taxa de compressão elevada a K. Isso é só para a gente chegar a alguma expressão que nos dê a eficiência em função de parâmetros construtivos, né? Só taxa de compressão e razão de corte. Tá? Vamos lá. Finalmente, né, o T4 sobre T1, que é este daqui, né, que agora eu preciso descobrir ele, né, eu posso multiplicar ele por T3 e dividir por T3, multiplicar por T2 e dividir por T2, tá? Simplesmente por conveniência, tá? Então T4 sobre T1 é igual a T4 sobre T3 vezes T3 sobre T2 vezes T2 sobre T1, tudo bem? Corta aqui, eu tenho ainda T4 sobre T1. E T4 sobre T3, o que é?
Vamos lá. T4 sobre T3 é isso aqui. RC sobre R elevado a K menos 1. É isso aqui, tá? Acabei de demonstrar. T3 sobre T2, o que que é? T3 sobre T2 é a razão T3, cadê? Sobre T2 é a razão de corte, que é esse daqui. E T2 sobre T1, onde que está? É 1 sobre a... Opa, tem uma coisa errada aqui. Isso aqui é RC, acabando de demonstrar, T4 sobre T3, tá aqui. Aí eu tenho T3 sobre T2. T3 sobre T2 é a razão de corte, RC. Isso aqui tá errado. E tá aqui, né? E eu tenho T2 sobre T1, cadê? T2 sobre T1, que é T2 sobre T1, é esse termo aqui. Cadê T2 sobre T1? Estava aqui na primeira T2 sobre T1, eu já tinha mostrado, né? Mas a taxa de compressão elevada a K-1, tá? T2 sobre T1 é V1 sobre V2 elevado a K-1. E V1 sobre V2 elevado a K-1 é esse daqui, né? Só tá em ordem diversa. Então, isso daqui corta com esse daqui, certo? E sobra razão de corte elevada a K menos 1 vezes razão de corte. Então, esse menos 1 sobe, né? Menos 1 mais 1, então vai dar RC, razão de corte elevada a K. Tá? Então, o que eu tenho? Finalmente, a eficiência vai ser T1, K1 sobre K, T1 sobre T2, que é isso aqui. 1 sobre 1 sobre RK, R elevado a K menos 1. Né? E vamos colocar, então, 1 menos o K, né, que está aqui, T1 sobre T2 é 1 sobre R elevado a K menos 1. Aí, esta parte aqui, T4 sobre T1, T4 sobre T1 é R elevado a K, RC elevado a K menos 1. E T3 sobre T2 é o RC, T3 sobre T2, onde está? T3 sobre T2 é o RC, simplesmente, né? RC menos 1. Então, definimos finalmente a eficiência aqui de um motor de ciclo diesel a partir de aspectos construtivos, ou seja, a taxa de compressão e o K, que é o CP-CV, sobre CV, né? E a razão de corte, que é quanto que por quanto da expansão, né, eu forneço combustível aqui, né? Injeção de diesel ocorre em qual parte da expansão. Se esse RK fosse zero, tá? Então vamos graficar isso aqui. Isso vai me dizer se a razão de corte fosse zero, ou seja, se eu fornecesse todo o calor aqui com ele parado, que seria o ciclo equivalente ao ciclo Otto, né? Eu fornecesse calor, então ele subiria aqui, tá? Então eu teria essa curva aqui, porque isso aqui, na realidade, dá 0 sobre 0, mas eu fazendo o limite, eu chegaria que ele é igual a 1. Então eu caio na eficiência 1 menos 1 sobre a taxa de compressão elevada a K menos 1, que é a eficiência do ciclo Otto, que a gente já viu lá. À medida que essa razão de corte vai aumentando, a eficiência vai baixando. Tá? Esse termo aqui baixa um pouquinho a eficiência. Mas, como no ciclo Otto, então para uma mesma taxa de compressão, quanto maior é o ciclo Otto, teria uma eficiência menor, desculpa, o ciclo diesel teria uma eficiência menor do que o ciclo Otto, tá? Para a mesma taxa de compressão. Ocorre que como no ciclo Otto sou limitado com uma taxa de compressão até no máximo 12, por exemplo, 11, 12 se eu trabalhar com etanol, por exemplo, no ciclo diesel eu posso trabalhar com taxas de compressão maior. Então, para
compensar isso, eu vou usar a taxa de compressão até 20, 22, por exemplo, para ciclo diesel, né? E aí eu chego a eficiências que podem ser mais altas do que do ciclo Otto. E motores que são mais lentos, que têm mais força, têm a característica do ciclo diesel, tá? Mas, na medida do possível, seria interessante que eu tivesse a injeção ocorrendo até não muito longe aqui, porque ela prejudica. Quanto maior a razão de corte, ou seja, quanto mais tempo eu ficar injetando, a eficiência vai ser mais baixa do meu ciclo diesel. Tá? Esses são os principais características aí, não só tecnológicas dos motores de ciclo Otto, como os do ciclo diesel, mas também termodinâmicas de implicação em relação à eficiência desse tipo de motor. Tá? É isso então, pessoal.